Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. É o espaço onde a gente resume e analisa alguns assuntos do noticiário, sempre com a participação da equipe de jornalistas e comentaristas da Gazeta. Nem só de grandes temas foram feitos os primeiros 6 meses do governo Bolsonaro. O horário de verão não deveria mais ocorrer. Dessa vez a gente vai falar sobre a tomada de Três Pinos, que pode estar com os dias contados. O governo do presidente Jair Bolsonaro quer acabar com esse padrão. Gostaria muito de começar logo o nosso plano de transformar aí a Baía de Angra numa Cancún brasileira. Ontem, aqui no 15 Minutos, a gente fez uma análise do primeiro semestre da administração Bolsonaro. Falamos de reforma da Previdência, da relação com o Legislativo, entre outros temas importantes. Mas, como a gente ouviu agora há pouco, outros assuntos também fazem parte do balanço. Essas prioridades curiosas da gestão Bolsonaro serão tema da edição de hoje do 15 Minutos. E a gente também explica com mais detalhes o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e falamos também sobre o que é bom e o que é ruim no documentário Democracia em Vertigem, do Netflix. Sempre em 15 minutos, ou com um chorinho, uma prorrogação, isso para dar tempo de comentar de tudo um pouco. Olha, ontem aqui no 15 Minutos a gente conversou sobre um balanço dos 6 primeiros meses da gestão Bolsonaro. Falamos de temas importantes, reforma da Previdência, outros avanços, o acordo, Mercosul-União Europeia, mas nesse período não foi só grandes temas na agenda bolsonarista. Teve também alguns curiosos e não tão importantes, pelo menos assim que se considera. Para conversar um pouco sobre esse assunto, eu convidei aqui o Fernando Jasper, que é editor de República aqui da Gazeta. Fernando, obrigado por estar aqui com a gente no 15 Minutos, tudo bem? Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, Márcio. Ô Jasper, vamos começar falando de alguns desses temas. Alguns em especial me chamam a atenção porque estão muito no cotidiano, com certeza, de todo mundo que está ouvindo a gente. A começar pela história da tomada de Três Pinos, hein, Jasper? Pois é, nada foi implementado por enquanto, mas tem um secretário lá do Ministério da Economia, chamado Carlos da Costa, convidado pelo Paulo Guedes para entregar ao governo, que ele falou nessa questão de acabar com a obrigatoriedade da tomada de Três Pinos. Ela entrou em vigor em 2011 e todo mundo sabe que os aparelhos domésticos passaram a chegar com aquele pino diferente, um pino a mais. Muita gente acabou trocando as tomadas em casa mesmo e gerou muito transtorno, Todo mundo sabe a quantidade de adaptadores que você tem que comprar e lá fazer toda aquela gambiarra, para você conseguir usar os eletrodomésticos. Agora, existe a intenção de revogar a obrigatoriedade. Não se sabe o que virá no lugar. Se ela simplesmente deixará de ser obrigatória, aí cada fabricante faz como bem entender, ou se também existirá um novo padrão, o que, na minha avaliação, pode levar a um novo problema. Se você tiver que trocar tudo de novo, você vai... Na verdade, a impressão que eu tenho é que vai ajudar muito quem fabrica os adaptadores, porque você vai precisar novamente de adaptadores para trocar tudo de novo. Agora, tem um outro tema que é a questão do horário de verão. Essa, ao contrário até da tomada, já foi até anunciada e a implementação começa agora em 2019. Exatamente, é algo que já tinha sido estudado lá no governo Temer, já haviam estudos nesse sentido e agora foi implementado. A gente não vai mais ter horário de verão no Brasil, pelo menos enquanto durar o governo Bolsonaro, Isso já vai valer para o próximo horário de verão, que começaria aí em outubro, como ocorre todo ano. O que acontece? A mudança de hábitos da população e até medidas de eficiência energética, dos próprios aparelhos que a gente tem em casa, isso foi mudando, acabou um pouco aquela necessidade de você mudar o horário, porque tinha um tempo de consumo lá, um pico de consumo no fim da tarde, principalmente. Hoje esse pico de consumo não existe mais, não é bem assim. Então a necessidade mesmo não existe. Mas é curioso que ao acabar com o horário de verão, o Bolsonaro também deixou muito claro questões assim, que afeta o relógio biológico da população. Então é muito aquela preocupação que as pessoas sentem na pele, muita gente não gostava, então o governo acabou tomando essa medida mais preocupado com a opinião das pessoas sobre o horário de verão. Muita gente gosta, mas algumas pesquisas mostraram realmente que a maioria da população, cerca de 2/3, realmente era contra, não gostava do horário de verão. E dentro desses pequenos temas, vamos dizer assim, tem um detalhe que chama a atenção. Muitos deles envolvem diretamente, talvez o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, antes do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, o cidadão, ou então o deputado, à época, Jair Bolsonaro. Como é que é isso, hein, Jasper? Exatamente. A gente tem pelo menos 3 itens aí, prioridades curiosas do governo, que tem muito a ver com a pessoa do Jair Bolsonaro. Por exemplo, ele falou muito da importação de bananas do Equador. Na avaliação dele, as bananas produzidas lá no Equador entravam com um incentivo aqui no Brasil.
acabavam chegando mais baratos que as bananas do Vale do Ribeira. Como é que pode uma banana, né, sair do Equador, andar por volta de 10 mil quilômetros, passando pelo canal do Panamá e no Porto de Santos e chegar de forma competitiva lá no CEAGESP em São Paulo, se em média a 150 km de São Paulo tem o Vale do Ribeira. O Bolsonaro ele cresceu no Vale do Ribeira, então ele é muito sensível ao que acontece, por exemplo, com os produtores de bananas daquela região. Ele revogou a medida que de alguma forma permitia que as bananas do Equador entrassem mais baratas no Brasil. Bom para os produtores do Vale do Ribeira, talvez nem tanto para quem compra banana, que afinal comprava a banana mais barata que chegava do Equador. Acho que um outro exemplo a gente pode falar de Angra dos Reis. O Bolsonaro ele quer acabar com as unidades de preservação que existem lá e transformar a Angra dos Reis no que ele chama de Cancún brasileira. Por que ele fala tanto? Ele sempre fala de Angra dos Reis. Bom, ele tem uma casa lá no município de Angra dos Reis e ele também foi multado vários anos atrás por pesca irregular lá naquela região. Inclusive essa multa foi extinta assim que ele chegou à presidência da República. Então é outra questão que parece interessar muito particularmente o Jair Bolsonaro e acaba virando uma espécie de política pública. Ao que tudo indica, ele quer levar adiante essa questão. Tem uma bem curiosa também, que é a ideia dele mais recente de trocar em um ano todas as cédulas de R$50 e R$100 que estão em circulação. Essa medida supostamente atenderia a duas questões: colocar dinheiro para rodar na economia, gente que tem o dinheiro parado em casa, e também supostamente fazer quem tem dinheiro irregular em casa, bandido, político corrupto, sei lá, seria obrigado a trocar essas cédulas em um ano, porque senão elas perderiam valor. Então, circulou no WhatsApp? Isso também não circulou? Alguma coisa assim? E aí que tá. Isso circulou no WhatsApp pelo menos 2 semanas antes de essa notícia vir a público pelo Jair Bolsonaro. Inclusive era uma corrente bem curiosa, a gente recebeu e era um pessoal sugerindo: Bolsonaro quer fazer a economia girar e ainda assim, e ao mesmo tempo, né, escancarar quem são os ladrões, os corruptos, os bandidos, então faça isso. E, curiosamente, ele foi lá e fez, quer dizer, não foi implantado nada, mas o Bolsonaro, aparentemente, sem conversar com a equipe econômica, sugeriu essa ideia. A gente procurou, na ocasião, o Banco Central, a Casa da Moeda, e foi um jogo de empurra. Ninguém queria falar sobre o assunto, falaram: não existe nenhum estudo nesse sentido, e depois, desde então, esse assunto meio que ficou muito quieto, mas não duvide se ele voltar à tona logo, logo. Jasper, obrigado, até uma próxima. Valeu, obrigado, até a próxima. Entra em vigor daqui uns 2 anos, ou 3, né? Depende dos parlamentos. Vamos ver se o nosso aqui talvez seja um dos primeiros a aprovar, a gente espera. Olha, durante o encontro do G20 no Japão, a grande notícia para o Brasil foi o acordo, finalmente fechado, um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Por que é tão importante essa notícia e que impacto ele pode trazer para o país? Eu convidei aqui o Guido Orges, que é editor da Gazeta do Povo, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Guido, obrigado pela presença aqui no 15 Minutos, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, para a gente resgatar um pouco da história, começaria por aí. Quer dizer, tem tempo já que estava para um acordo como esse ser fechado, e por que não havia saído até agora, né? Ao longo dos anos ficou essa negociação bem travada, Guido. Bom, foram 20 anos de negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Existem 2 pontos principais para ter demorado tanto tempo. Um é a resistência do agronegócio europeu. O agronegócio europeu não é tão competitivo quanto o brasileiro e não gostaria de abrir o mercado de uma maneira muito ampla para a entrada de produtos do Mercosul. Brasil, Argentina e Paraguai são grandes produtores, Uruguai também de produtor de carne, e esses produtos do Mercosul chegariam a um custo que é extremamente competitivo. Na negociação agora se chegou a um acordo em que há uma redução de tarifas para alguns produtos agrícolas que são importantes tanto para o Brasil quanto para outros parceiros do Mercosul, mas dentro de limites de cotas, inclusive cotas que já existem e que não são aproveitadas pelo Mercosul porque as tarifas são tão altas que a gente não consegue exportar nem aquilo que é permitido. Então há uma acomodação de interesse, pelo menos nesse primeiro momento do acordo. Em segundo lugar, havia uma resistência bem grande da indústria no Brasil e na Argentina, os 2 países que são mais industrializados no bloco do Mercosul. A indústria brasileira, principalmente setores como automotivo, de vinhos, que é um dos setores que vão ser mais impactados aí com a concorrência europeia, sempre teve um lobby muito forte em Brasília, e isso fazia com que às vezes as negociações empacassem em detalhes, em quanto de cada área entraria e o prazo para se zerar alíquotas de importação. Então, agora se chegou num ponto em que o governo superou algumas resistências ou ignorou algumas
resistências e fechou um acordo. Também é importante salientar que, nesse momento, há um fator político, né? Existe um governo liberal no Brasil, vem desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, que tem equipes econômicas liberais. Essas mudanças, né? O acordo, o que prevê o acordo, elas são imediatas ou ainda depende de algum tempo para a implementação e depende de alguns outros fatores também, Guido? Há outros fatores. Primeiro, os parlamentos, o congresso de cada um dos países afetados tem que aprovar esse acordo. Então, a gente vai passar por meses de espera até que o acordo possa valer em sua plenitude. Depois ele tem uma escala de redução de tarifas e adoção de regras comuns aos dois blocos. Então, a gente vai ter, em alguns casos, até 15 anos de espera para que uma alíquota seja zerada em alguns produtos. Pode ser que tenha vinho e queijo europeu mais barato nos mercados aqui no Brasil agora, Guido? Certamente haverá vinho e queijo e carros também, e outros produtos que os europeus vão vender para o Brasil. Então, todo acordo comercial ele tem duas grandes vantagens, são as duas principais. É você ter acesso a mercados e acesso a produtos. No caso da economia brasileira, quem produz no Brasil ou vende serviços, porque o acordo também engloba serviços, vai ter acesso a um mercado de mais de 500 milhões de habitantes com uma renda mais alta do que a nossa. Então é um mercado enorme que será mais fácil, para o qual será mais fácil de vender a partir da assinatura desse acordo. Ao mesmo tempo, os consumidores dos países que fazem parte do acordo terão acesso a produtos com taxas de importação menores, então eles vão ficar mais baratos. Vinhos e queijos são dois produtos do agronegócio europeu que entraram na negociação. Existe um prazo para redução da alíquota, mas com certeza haverá vinho mais barato e queijo mais barato no Brasil, sim. E eu sei que tem muita gente ansiosa para que isso chegue logo. Guido, obrigado, até mais. Até. Algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. Tem um filme brasileiro que está entre os melhores do ano de 2019. Bom, pelo menos essa é a opinião do jornal norte-americano The New York Times, que colocou o documentário Democracia em Vertigem na lista dos melhores do ano até agora. Para quem ainda não viu, o filme traz um retrato com uma visão, em vários momentos, bastante particular da diretora Petra Costa sobre os fatos recentes da política brasileira. Vai da eleição do Lula, lá atrás em 2002, passando pelo impeachment da Dilma, passa também pelos protestos de rua e chega a eleição de Jair Bolsonaro no ano passado. Bom, para comentar esse assunto, eu convidei aqui no 15 Minutos o Paulo Pousonoff Júnior, que é editor de ideias aqui da Gazeta do Povo. O que parece claro, Paulo, é que se a gente fala em polarização do país, que até a própria cineasta Petra Costa menciona, né, várias vezes no filme, o Democracia em Vertigem, uma produção do Netflix, ele resolveu contar a história com base em um dos lados dessa história. Qual é o lado bom do filme, Paulo? O lado bom é que a Petra mostra como a geração dela, ela é filha de militantes, né? Como a geração dela aprendeu a ver a esquerda e é muito honesto nisso. Eu acho que assim, a direita não deveria ignorar o documentário, simplesmente dizer, não vou assistir. Eu acho que ele é muito elucidativo nesse sentido. Ele mostra como é difícil sair deixar de ser um ser político. Para uma geração inteira. Aprendeu a ver política, aprendeu a amar o Lula e aprendeu que o impeachment da Dilma foi golpe e eles não vão sair disso. Eu acho que o bom do filme, para quem consegue assistir com esse olhar assim, talvez um tanto quanto generoso, é isso, é perceber que essas pessoas elas estão fadadas a serem assim. Então eu acho que essa luta, no final das contas, não tem muito sentido. E o ruim do filme? O ruim do filme é o aspecto cinematográfico, para ser bem sincero. Achei assim, cheio de lugares comuns. Por exemplo, ela mostra o Lula sempre numa câmera de baixo para cima, então ele ganha uma musculatura, assim, ele fica enorme. E também tem umas tomadas aéreas assim que mostram aquela visão abrangente, né, em linguagem cinematográfica, tipo, olha como eu consigo compreender o cenário inteiro. E a voz da narradora que realmente... Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. A minha voz não é lá essas coisas, mas a dela consegue ser bem pior. Obrigado, Paulo. Obrigado.
E essa foi a edição de número 2 do podcast 15 Minutos. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos, nosso podcast diário, é gravado no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Gazeta do Povo. Clareza de convicções, coragem no posicionamento.